o mundo, a maneira como você age e reage no mundo. E essa é uma boa ideia da gente colocar como meta para 2024, até quando Cristo voltar, né? Então, essas bem-aventuranças, ela tem recompensas, e as recompensas acontecem ao longo da vida, e uma delas já aconteceu, né? Se você é cristão, se você é cristã, se você já tem o Espírito Santo, se você já tem fé em Jesus, se você já está preocupado em viver uma vida cristã, então você está no reino dos céus. Você agora tem que mostrar frutos desse arrependimento. E aí então começa os choram, mansos, fome, misericordiosos, limpos, os pacificadores e os perseguidos. Vamos ver então o que nós temos aqui, o que significa, ou como alguns comentaristas tratam cada uma dessas bem-aventuranças, né? Nossa, eu já estou em 5 para as 11. Vou ter que dar uma corridinha, né? Muito bem. O que seria então, na opinião de teólogos, pessoas que escrevem livros, como Martin Lloyd-Jones, que escreveu o Sermão do Monte, é um clássico para estudar o Sermão do Monte, e outros escreveram, o que significa ser humilde ou pobre de espírito, né? Significa nada tem para oferecer. Nada tem? Opa, pera lá, eu tenho alguma coisa. Vamos com calma aí, não vai me rebaixar desse jeito, né? Na verdade, você não tem nada para oferecer para Deus. Você tem muita coisa para oferecer para o próximo, você tem muita coisa para oferecer para a sua família. Você é uma pessoa muito importante aqui na terra, mas você não tem nada para oferecer para Deus. E quando você tem alguma coisa para oferecer para alguém, você age como se não tivesse. Você tem, mas você age como se aquilo não fosse teu. Tudo veio de Deus. Estou falando grego? Então você tem, mas você vai agir como se não tivesse, porque você vai depender de Deus para qualquer coisa, né? Então não importa que você estudou numa faculdade maravilhosa, não importa que você está numa carreira, beleza, que você está trabalhando numa empresa top, que você é vice-presidente de alguma coisa dentro da empresa, tudo isso é de Deus, tudo veio de Deus. Está com você, mas você não age como se fosse seu. É essa a ideia de ser humilde de espírito. É essa a ideia. Aí vem depois, grato e dependente de Deus, não soberbos, possuem como se não possuíssem. Tem bens, mas ele age como se não tivesse. Essa é a humildade. É uma pessoa rica, mas não se ensoberbece porque é rico, e nem se ensoberbece porque é pobre, porque tem pobre também que é soberbo, né? Então você não se ensoberbece. Isso é ser humilde ou pobre de espírito. Temos os que choram. O que significa, ou que a maioria dos comentaristas entendem que significa isso que Jesus quis dizer com os que choram? Sofrem por uma perda própria ou pela perda do outro. Sofre porque alguém está sofrendo alguma coisa, uma perseguição, uma calúnia, uma perda financeira, uma perda física, né? Então você chora, você sente, você percebe a dor do outro. Lamento e perseverança. Lamenta, mas continua firme, trabalhando. Chora por problemas e dificuldades. E o mais importante, na minha opinião, tem sensibilidade para ver e ouvir. Vê e ouve
sem pré-conceber aquilo que, sem trazer à sua mente aquilo que você acha que é. Mas você primeiro escuta, você já não vem ouvir um lamento, você não vem ouvir um aconselhamento já com uma ideia pré-concebida. Se esse cara não falar o que eu quero, eu também não vou escutar. Esse cara vai vir aqui me aconselhar, né? Ele está querendo fazer uma mentoria, mas se ele não falar o que eu quero, eu também não quero saber. Então isso não é saber ouvir. E ver, né? Quando você vê a outra pessoa, você não vê da maneira como você humanamente vê. Você vê realmente aquilo que é, né? Por exemplo, eu tive um colega de trabalho, né? Que às vezes a gente estava andando, fazendo algum trabalho fora da empresa, e aí ele via alguém pobre na rua ou pedindo, né? Para ele a ideia era de que aquele cara é um vagabundo. Ele não nem passava pela cabeça dele que essa pessoa sofreu um trauma sério. Pode ser que ele seja vagabundo, pode, mas eu não vou pré-conceber isso ao ver uma pessoa numa situação de risco, numa situação de dificuldade, tá? E nem vou, se alguém vem falar comigo alguma coisa, eu já não vou pré-conceber que ele está querendo me enganar. Eu não vou pré-conceber, eu vou ficar esperto, claro, eu vou ficar esperto. Não sou bobo nem nada, mas não vou pré-conceber, porque senão eu não vou ouvir. E se eu ouvir, eu vou ouvir pela metade, né? Então esses que choram, eles têm sensibilidade, né? Eles percebem, tem até o dom de discernir lá. Paulo fala lá em Coríntios, e não vou lembrar o outro livro que ele fala a relação dos dons, tem o discernimento de espírito, né? Pessoas que batem o olho numa pessoa e falam, opa. Então vocês devem estar batendo o olho em mim, estão falando, esse cara aí, não sei não, Samuel, Tem gente que é assim, bate o olho e discerne imediatamente, essa pessoa está com má intenção. O Espírito já fala isso, né? Então ter sensibilidade, é isso que tem que ver. E é uma pessoa que tem sensibilidade para o Espírito também. Tem sensibilidade para ouvir a Deus. Então os que choram são aqueles que têm sensibilidade. Eles não são chorões, chora por qualquer coisa, vive chorando, não é essa a ideia. Ele tem uma sensibilidade, e quando há necessidade, ele sente a tristeza no coração por uma perda sua própria ou por uma perda de outra pessoa. Os mansos, né? Aí está na apostila de vocês, os mansos, né? O que os comentaristas entendem que Jesus quis dizer com isso, tá? Então os mansos contentam-se com o que são. Eles sabem quem são. Eles sabem, né? Eu sou assim. É interessante que os anjos sabem quem são, né? Às vezes a gente pensa que anjo é uma pessoa que vai fazendo as coisas e não, né? Não, anjo sabe quem é, né? Quando o anjo chega para Maria, ou quando o anjo chega para Zacarias, ele fala assim, eu sou mensageiro do Senhor. Ele sabe quem ele é, né? E quem sabe quem é também é que pode ser julgado, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Se você sabe quem é, quando você faz uma burrada, você sabia que estava dando uma burrada, porque você sabe quem é, né? Então, o manso, ele contenta com o que são, ele sabe quem é. Eu sou fraco nessa ideia, né? Nesse sentido. Então, como ele sabe que é fraco nesse sentido, ele toma cuidado. E quando ele é forte, ele sabe que é forte em algum sentido, ele sabe que é forte, mas ele não usa a sua força para oprimir o fraco.
Ele não vai criar problemas para alguém que é mais fraco do que ele. Não vai tirar sarro da cara dele, não vai encher a paciência dele, não vai ficar atacando na cara. Né? Por quê? Porque ele é manso. Ele não é fraco, ele é manso. Ele tem força, mas ele não oprime. Ele não vai criar problemas para aquele que é mais fraco, ou tomar aquilo que é do mais fraco. Então o manso é assim, é paciente, é sem orgulho, ele é gentil, ele é forte, mas é gentil. Né? Não briga por tolices inúteis. Né? Até eu esqueci de comentar, o último significado que cada um desses bem-aventuranças é da Bíblia a Mensagem. Tem muita gente que gosta da Bíblia a Mensagem. Essa última aqui é da Bíblia a Mensagem. Né? Não briga por tolices inúteis. Ele sabe quem ele é. Se alguém diz alguma coisa que ele não vai brigar. Não vai criar problema. Ele sabe quem ele é. Né? Ele não vai querer levantar uma questão, não, vou discutir isso aqui, porque isso é meu direito, eu vou exercer o meu direito aqui. Não. Ele não briga por tolices inúteis, ele briga por coisa séria, mas não por inutilidade. Fome e sede de justiça. Tem sede e fome de Deus, porque a única justiça é a de Deus. Tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Tem o desejo de se aproximar de Deus e não se acomodar diante de injustiça. Eu estou correndo aqui porque meu prazo já acabou. Misericordiosos, preocupação de fazer o bem aos outros, perdoar mesmo em sofrimento ou dificuldade. Aqui cabe um comentário. A gente tem que ter a noção, tem que ter clareza de que perdoar é sempre assumir um prejuízo, que é coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de perder alguma coisa. Mas perdoar é assumir um prejuízo. E quando a gente assume o prejuízo, isso dói. Pode doer na autoestima, pode doer na consciência, pode doer no bolso, pode doer fisicamente, mas perdoar é sempre assumir um prejuízo. Então, cadê aqui? Preocupação em fazer bem aos outros e perdoar mesmo em sofrimento ou dificuldade, e compassivo diante das limitações de outros. Ter misericórdia, a pessoa precisa de ajuda. Eu vou terminar aqui nessa parte e depois mais uns 2 minutinhos a gente encerra de hoje e a gente volta domingo que vem. Limpos de coração, puseram em ordem o mundo interior, né? Colocaram em ordem o mundo interior. Tem gente que tem um mundo desorganizado. Ele precisa colocar o seu interior em ordem. O que significa isso? Significa levar a Deus em oração as suas preocupações e pedir que Deus coloque a sua mente e o seu coração em ordem. Então, limpos de coração são pessoas que colocaram a sua mente e o seu coração em ordem, tiraram as coisas inúteis, abandonaram atitudes que não resolvem nada, que não ajudam em nada, que só criam descompasso, que só criam dificuldades. Limpa o seu, puser em ordem o seu mundo interior. Né? Existe um livro com esse nome, eu estou tentando me lembrar o autor aqui, mas não estou conseguindo me lembrar, mas ele tem aqui, puser em ordem o mundo, põe em ordem o seu mundo interior. E uma das dicas dele é você criar um jardim de oração.
interessante que ele coloca lá. Você criar um jardim de oração. Ah, eu vou lá fora eu vou fazer um jardim de inverno dentro de casa? Não. O jardim de oração pode ser o canto esquerdo do sofá da sala. É o seu jardim de oração. Você vai sentar ali e você vai colocar uma plaquinha escrito assim, jardim de oração. Para quê? Para que as pessoas da casa, ao verem aquilo, saber que você está em oração. Então deixar você sossegada, Você vai decorar isso aí com a Bíblia, você vai, quando for para lá, leva uma playlist no seu celular de louvores gostosos, coisas que você gosta de ouvir, e você vai ficar ali naquele canto, é o seu jardim de oração. Pode ser outro canto da casa, pode ser até no quintal, mas que todos saibam que ali é o seu jardim de oração. É muito interessante essa dica, né? De você marcar um local, porque às vezes você está orando e aí alguém te chama, o telefone toca, não sei o que, a campainha toca, não sei o que, mas ali é o seu jardim, ali você não quer saber de mais nada. Ah, mas se eu estiver no jardim e o filho, a esposa ou o esposo chamar, usa isso como motivo de oração. Mas Pai, ajuda esse moleque que está atrapalhando, cuida dele, muda a cabeça dele. Onde que está a calça? Senhor, ajuda esse marido a ser mais compreensivo. A esposa, vai comprar, Senhor, cuida do coração dessa esposa. Atrapalhou? Usa motivo de oração. Mas eu não sei o que orar. Eu já estou mudando de assunto, vocês já perceberam, né? Que eu já voei aqui, né? Eu sou assim mesmo, tá? Eu não sei o que orar. Aí o Nicodemos, né? Qual primeiro? Augusto Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos, ele dá uma dica. Ele diz assim: você não sabe o que orar? Você está com a cabeça vazia? Abre a Bíblia e lê um texto. Aí está assim, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é maravilhoso, que ocupe o seu pensamento. Então ora, Senhor, a minha mente está vazia, ajuda-me nesse sentido, né? Deus quer que você cuide dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Senhor, me ajuda. Então, lê a Bíblia. Se você não tem nada na cabeça, lê a Bíblia e usa o texto bíblico como oração. Mas ore. E marque o lugar onde você está. Bom, parênteses fechado, vamos voltar para o assunto, né? Eu já nem sei onde eu estava. Limpa de coração. Os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz, ou que promovem a paz, mostra que cooperar é melhor, entende cada um dos lados, ele tem percepção, ele não tem preconceito, ele não está do lado de ninguém. O pacificador não pode ficar do lado de ninguém, ele tem que intermediar, sabe a verdadeira guerra, sabe que o negócio não é material, é espiritual. Então o pacificador é aquele que ajuda as pessoas a encontrarem pontos comuns. Perseguidos por causa da justiça, mantém compromisso com a verdade, e é um compromisso, ele não arreda pé disso. Suporta as críticas, porque ele está agindo de maneira adequada, e não é suportar só as críticas, é suportar perseguições mesmo, né? Isso pode acontecer na família, pode acontecer na empresa, pode acontecer na escola, pode acontecer com os amigos, mas você sabe com quem você está lidando. Você está lidando com Deus, você está lidando com Jesus, e a bênção é muito grande. Vamos suportar, né? Posiciona-se, mantenha a sua atitude, mostra a outra face, manter-se firme. O mostrar a outra face aqui não é falar para a pessoa bater do outro lado. Isso aí é uma ideia boa para a gente entender isso. Mostrar a outra face é
você age de uma determinada maneira que está correta. Aí uma pessoa vem e te dá uma crítica e diz que você não pode fazer isso e quer te impelir de maneira brava, tal. Mostrar a outra face é você se manter na mesma direção. Você quer me criticar? Pode criticar, mas eu não vou mudar de lado. Isso é oferecer a outra face, não é fugir. E nem é bobamente, bateu ali, bate, não. É você se manter. Você tem uma posição firme, então você pode bater. Eu não vou mudar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é Cristo na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é o que Jesus quer que eu faça, porque eu sou do reino. Não estou dizendo que isso é fácil, mas é assim que é você, essa bem-aventurança, perseguido por causa da justiça, ou perseguido por causa de Cristo, que seria mais ou menos a mesma coisa. Então, resumindo aqui, para a gente encerrar, o que Jesus faz, né? Tem outros detalhes que a gente podia falar sobre o Monte das Beatitudes, principalmente quem é o pregador. Quem é que está ensinando aqui? É um pastor? É um escriba? É um fariseu? Não, é Jesus. Só isso já dá um peso muito grande nisso. Então o pregador aqui é Jesus. Não é qualquer um, não, é Jesus. Então ele trouxe para a vida cotidiana dos seus ouvintes, daqueles ouvintes, os seus discípulos e os que estavam ouvindo, que ainda não eram discípulos, os princípios contidos na lei. Ele está trazendo para a prática aquilo que de certa forma estava muito aleatório, muito fora da realidade, o que estava contido na lei, no Pentateuco. Ele está pegando aqueles princípios que estavam lá longe da consciência e trazendo para a vida prática. É isso que ele está fazendo. Também ele está dizendo para os judeus, né, depois isso não está no texto que a gente viu, está na continuidade do Sermão do Monte, de que existiam outras religiões que tinham princípios parecidos com esse, alguns princípios parecidos com esses, mas que esses são mais profundos porque vêm de Deus e não de teorias de seres humanos, né? Então ele confronta essas outras religiões quando ele lá na frente diz: amai e orai pelos seus inimigos e pelos perseguidores, porque não é isso que as outras religiões dizem. Perdoar 70 vezes 7, que depois ele fala com Pedro, isso é completamente diferente do que as outras religiões trazem. Então essa justiça de Deus é maior porque vem de Deus. A partir de si mesmo, né? Não tem nada a ver conosco na nossa realidade. Nós temos que mudar, e mudar tão completamente que é como se a gente nascesse de novo, né? Muito bem, qual é o objetivo? Nós lemos nos versículos que lemos juntos. O objetivo de executarmos e agirmos e aplicarmos, desenvolvermos, cultivarmos as bem-aventuranças, é sermos sal e luz, para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Se aplicarmos as bem-aventuranças, né, nós vamos ter uma mentalidade mais equilibrada, porque nós vamos confiar em Deus. A gente vai cada dia mais saber com quem a gente está lidando. A gente está lidando com o Criador, o poderoso Senhor de todo o universo, né? E aí mentalmente a gente vai sentir segurança com o nosso Pai. Na semana que vem a gente vai então trazer essas implicações para a nossa vida comum e para a nossa espiritualidade. E desculpem eu ter avançado aí o horário. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar então? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu nos trouxestes até aqui. Te agradecemos porque Tu dispõe para nós a Tua palavra. Te agradecemos porque a Tua palavra, nesse sermão do monte, foi proferida pelo próprio Seu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. E é Ele que nos garante, é Ele que é o penhor de sabermos que, se dermos os frutos do arrependimento, as bênçãos virão sobre nós, porque Ele nos garante. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos com os irmãos, e que a Tua bênção e a Tua graça siga conosco, ó Pai, às nossas casas, ao restante desse dia, e traga-nos, ó Pai, na noite, para o culto de louvor a Ti. É o que nós Te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.